Está começando mais um programa da série Mãos à Obra. Esta série é composta de 30 programas. Hoje você vai assistir ao programa número 17, Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos como fazer as instalações hidráulicas, como fazer a tubulação de esgotos no andar de cima, como essa tubulação se liga a toda a rede de águas servidas da casa. Mãos à Obra, programa número 17, coberturas. Piorou, Pedro! Tá ruim! Tá chegando a hora da novela e nada dessa TV ficar boa. Tá melhorando, Pedro! Aí! Continua mexendo assim, tá bom! Vai! Isso! Aí, melhorou! Para aí! Ah, ficou bom, olha lá. Ficou melhor do que antes, tá mais bonita a imagem. Mas você me deixou agoniada, viu? Por que foi mexer na antena? Não, é que quando o técnico teve aí pra instalar a antena, ele esqueceu de vedar o buraco no telhado. Eu fui lá consertar. Já que eu tava lá perto, dei uma regulada na antena, olha lá, que beleza. Pensei que eu nunca mais ia ver minha novela. Grande coisa, vai, meu amor. É tudo a mesma coisa. O mocinho vai ficar com a mocinha? Não. Tem muitas coisas que acontecem numa novela. E eu gosto de saber tudo tintim por tintim. Você sabe o que eu tava pensando quando eu tava lá no telhado? Quando você queria saber sobre tudo que era tipo de cobertura antes da gente escolher a nossa? Claro, né, Pedro? A gente vê aí na televisão, na rua, tem cobertura de tudo quanto é jeito. Como é que eu vou escolher antes sem conhecer? Não, tudo quanto é jeito também não, né, meu amor? O engenheiro tava me explicando. Tem a cobertura horizontal, que é aquela que você deixa só a laje com hipermeabilizante. Ou senão você pode cobrir ela com aquelas telhas compridas, que são chamadas de canaletes estruturais. E tem as coberturas inclinadas, feitas com telhas como a nossa, certo? Só que naquela época, Pedrão, a gente não sabia construir nenhuma nem outra. Daí, como o seu Freitas gostava muito de explicar, eu fui lá perguntar. Pronto, não tem nenhuma novela nisso. Não, você deve estar se confundindo. Então, seu Freitas, eu quero fazer tudo direitinho, que é pra não ter problema de goteira nem chover dentro. E não é só chuva não, viu, dona Leila? A cobertura protege do vento, da entrada de insetos e animais e, muita gente esquece, do frio e do calor. A gente sabe como o sol esquenta aqui. Tem que pensar nisso, qualquer que seja a cobertura, inclinada ou horizontal. Aliás, a cobertura horizontal não pode ser completamente plana, porque aí a água da chuva não tem como escoar. Depois da laje pronta, é preciso aplicar uma argamassa para regularizar a superfície. Quer dizer, deixar toda por igual, sem altos e baixos, sem buracos. E tem que dar um caimento de pelo menos 1 centímetro por metro na direção do escoamento da água. Outro dia eu vi o pessoal lá no bairro passando piche em cima de uma laje. Poxa, o asfalto da rua durante o dia ele super esquenta. Essa laje não vai esquentar, não? Ou se vai, Pedro. Imagina, aquele povo vai ficar tudo esquentando dentro de casa. Não vai aguentar o calor, não. Agora, cor clara, sim. Cor clara reflete a luz do sol e por isso não guarda o calor. Fica muito mais fresco. Você não vê minhas freguesas? Chega a época do verão, elas querem tudo roupa branca, cor clara. Imagina que elas vão querer roupa preta. Não é, seu Pedro? Cor escura esquenta demais. Certo. É por isso que a gente costuma dar um acabamento de cor clara na cobertura. E de tempo em tempo precisa lavar ou pintar de novo, por causa da poluição e da poeira, para ela não ficar escura. Agora, seu Freitas, com o telhado, se tiver uma cobertura no forro, isso vai ajudar a isolar a temperatura de dentro de casa da temperatura de fora, né? É. E sabe por quê? Se você tem o forro e o telhado, a camada de ar que fica entre os dois deixa a casa mais fresca, protegida do calorão de fora. Mas o certo mesmo é fazer um sistema de ventilação assim, ó. A gente deixa aberturas de ventilação no beiral e na cumieira. O ar quente é mais leve e sempre vai para cima. Então, o que acontece?
O ar que entra faz uma corrente. O ar mais fresco fica e o ar mais quente vai embora. Como se fosse uma chaminé. Um ventilador natural, né, seu Freitas? Exatamente. E também pode colocar um material isolante em cima do forro, como lã de vidro. Ou materiais porosos como cortiça, isopor, concreto celular. Eles ajudam a deixar a casa sempre com uma temperatura bem gostosa. Casa gostosa, hein, Pedro? Viu só como foi bom a gente ter perguntado bastante, pensar direitinho na hora de fazer, assim. Agora a nossa casa ficou fresquinha, gostosa. Final feliz. Nós ficamos juntos pra sempre. Mas foram muitos e muitos capítulos. Lembra quando a gente queria saber como é que fazia a cobertura horizontal? Claro que eu lembro. E a gente aprendeu que tem várias formas de fazer essa cobertura horizontal. Você pode fazer a laje na própria obra ou comprar pronta, pré-fabricada. Mas tem sempre que tomar muito cuidado com detalhes como o lugar da caixa d'água, a antena de TV e com a passagem das tubulações. Depois de pronto, fica difícil mudar. E na impermeabilização, o melhor é comprar produtos de qualidade. De cor clara fica ótimo. Tem gente que prefere aplicar a manta com borracha sintética. Mas de qualquer forma, qualquer que seja o material, é preciso proteger o impermeabilizante e a laje do sol, com tijolos furados, argila expandida ou terra e grama. São soluções baratas e fica muito bom. Outra solução é pôr uma camada de isopor de 2,5 cm e tijolos furados em cima para segurar. Esse material não apodrece e protege muito bem o impermeabilizante. Outra coisa importante, a borda do material impermeabilizante tem que ficar bem protegida, que é para a água não entrar por trás dele. É. A extremidade da laje tem que terminar com uma testeira de concreto. A testeira tem que ter uns 25 ou 30 centímetros de altura e a borda do impermeabilizante tem que ficar embaixo dela. Assim, a água não consegue penetrar por trás do impermeabilizante. Uma pingadeira na parte de cima impede que a água corra para dentro. E embaixo da testeira, uma outra pingadeira evita que a água fique correndo embaixo da laje. Um detalhezinho de nada, né? Mas você vê como é importante? Por isso é que eu digo, a Leila tem razão. Pra coisa dar certo, a gente tem que perguntar, perguntar e perguntar. Posso te perguntar um negócio, Pedro? Claro, meu amor. Posso ver minha novela, que agora o comercial já tá acabando? Tudo bem. Me aguarde nos próximos capítulos. A laje quando ela é feita para ser usada como telhado, ela precisa ser bem feita e bem lisa e tendo já as formas de escoação de água, né? Porque se a água parar, ela vai dar goteira. E também o calor, que é muito excessivo, porque quando o sol bate na laje, ele passa o calor e filtra o calor para dentro da casa, né? Para assim impedir umidades, a gente costuma usar os vedantes, né? Então, tem aqueles vedantes pretos que a gente passa na laje. Ele segura bastante a água e veda também bastante a umidade. Ela tem que ter um bom caimento, ela tem que ser medida, tem que fazer nível, tudo certinho. E ela tem que passar, a cobertura ela tem que passar da parede da casa. Porque senão, além de entrar água pela cobertura, ela vai escorrer água pela parede e vai dar problema de umidade na parede. Então ela tem que ter um bom caimento, ela tem que estar bem certinha, que aí a água desce e não vai pela parede, né? Você tem que também não pode pôr um caimento muito grande para a casa do vizinho, porque senão você vai ter problemas com a tua vizinhança. Entendeu? Então você tem que medir lá direitinho, fazer um bom caimento e que ela ultrapasse as paredes da casa. Como eu fiz uma cozinha agora e coloquei a laje, está tendo esse problema. Eu preciso passar um impermeabilizante, por causa que tem umidade, e foi muito bem colocada, mas ela dá esse problema. Então eu sinto que eu tenho que passar esse negócio para vedar, bem vedadinho, porque está dando umidade e goteira. Pra mim, hoje em dia que for fazer sua casa, não faz de telhado. O certo é fazer com a laje. Depois da laje, você puder, faz no telhado de cima. Aí não dá vazamento, não veda de jeito nenhum. Eu morava de aluguel, a casa que eu morava era de laje. Chovia, mas chovia mais dentro de casa que fora. Porque a laje rachava,
a água primeira ali cair em cima do quarto. O que acontece? Se você não... Se fazia serviço, colocar, não tinha jeito. O certo é fazer um telhado em cima. Olha o cafezinho. Ai, obrigada, Pedrão. Tá bom seu café, viu? Gostou? É, ainda bem, né? Você é toda exigente. Sou mesmo. Não me escapa nada. Lembra quando aquele seu amigo falou pra você como se constrói coberturas com canaletes estruturais? Não pensei duas vezes. Fui logo perguntando pro seu Freitas como é que fazia isso. Os canaletes estruturais são feitos de fibrocimento e são muito interessantes porque o comprimento varia bastante. Tem de 3 metros até 9 metros e 20 centímetros. É uma telha que pode trazer economia porque pode cobrir toda a largura da laje, mas sempre com caimento de 1 centímetro por metro. Essas telhas têm que ser apoiadas e parafusadas em vigas de peroba, ancoradas nas cintas de amarração da parede ou nos pilaretes, para não serem arrancadas pelo vento. Para fechar a frente das telhas, existem umas peças especiais em plástico, que é para deixar uma boa ventilação. E como em qualquer telhado, nos pontos onde as telhas encostam na parede são colocados os rufos e contrarrufos. É bom que ela é cinza clarinho, não precisa nem pintar. É, mas com a poeira e a poluição ela vai ficando escura. Aí pode subir em cima, com cuidado, é claro, e lavar com vassoura e sabão. Ou então pintar com qualquer tinta látex acrílica. Fica muito bom. Puxa, agora a gente já pode até comparar as várias opções de cobertura e escolher aquela que fica melhor no nosso projeto. É isso. Pensa nos vários materiais, fala com seu Pedro e escolham. Qualquer coisa, se for uma questão de preço, eu cumpro qualquer oferta. Ah, muito obrigada, seu Freitas. Vou falar com o Pedrão e a gente volta logo, logo. Depois de pesquisar bastante, a gente resolveu fazer uma cobertura inclinada. Um telhado em 2 águas. Os telhados podem ter uma água, 2 águas ou 4 águas, de acordo com o número de planos inclinados que formam o telhado e distribuem a água da chuva. No nosso caso, o primeiro passo foi escolher a telha que a gente ia colocar. E aí, seu Freitas deu aquela força, né? As telhas podem ser dos mais diversos tipos de materiais. Em outros países é até comum encontrar telhas de madeira, cobre ou chumbo. Mas aqui o mais comum são as telhas cerâmicas e de fibrocimento, não é? É. Pelo menos é o que mais se vê. Ah, é? A telha cerâmica é a mais antiga cobertura que se conhece. Temos 2 tipos mais comuns. A canal e esta francesa. E as telhas de metal, seu Freitas? Em geral, elas são fabricadas em alumínio, com comprimentos bastante grandes. Uma das telhas mais usadas é a telha de fibrocimento, como esta aqui. Fabricadas com diversas formas e para diversas aplicações, além de uma grande variedade de peças complementares. E elas podem ser usadas com as telhas de fibra de vidro ou de plástico, que têm ondulações do mesmo tamanho. Elas são transparentes ou translúcidas e deixam iluminar o local onde elas cobrem. No nosso projeto, acho melhor usar de fibrocimento. Sem dúvida é a mais indicada por causa de vocês. Principalmente esta, de 6 milímetros de espessura e que é mais barata. Não tem necessidade de ser mais grossa. E quantas telhas dessas eu vou precisar, hein, seu Freitas? Bom, a primeira coisa a levar em conta é a altura da caixa d'água, que no caso de vocês vai ter 1,30 m. O telhado tem 11 metros de comprimento dividido em 2 águas. A casa tem 3,5 metros de largura. Então vamos fazer o telhado com 4 metros de largura para ficar um pequeno beiral que protege mais as paredes da chuva e do sol. Se a cumieira tem 1,5 m de altura para acomodar a caixa d'água e o telhado tem uma inclinação de 26%, cada fiada vai ter 3 telhas. No
No comprimento, elas se sobrepõem 26 centímetros e na largura, elas ficam 5 centímetros uma em cima da outra. Pelos meus cálculos, vocês vão precisar de 24 telhas, além das peças da cumieira, parafusos e vedação elástica. E sem contar as madeiras para fazer as estruturas do telhado. É verdade, mas com telhas de fibrocimento se faz uma grande economia no madeiramento. As madeiras têm nomes e medidas que variam muito pouco de um lugar para outro do Brasil. Os mais comuns são as vigas, o caibro, a ripa e os sarrafos de peroba, e as tábuas e os pontaletes de pinho. Com as telhas de madeiramento, vocês estão prontos para terminar a cobertura. O senhor não imagina a nossa felicidade em chegar nesse ponto, seu Freitas. Até parece um sonho, não é, Pedro? Opa, nem me fale, meu amor. Mais que um sonho. Então, cuidado para esse sonho não virar pesadelo. Virgem Maria, como assim, seu Freitas? Assim que terminar de fazer a laje do forro e a alvenaria do oitão, antes de fechar a cobertura, verifiquem se todas as instalações elétricas e hidráulicas que vão no forro estão certas. A colocação da caixa d'água e de suas tubulações, os eletrodutos e os pontos de energia e alimentação, além da ligação para a antena de TV. Vejam se a caixa d'água fica bem tampada para que não entre poeira, insetos e animais. E não esqueçam do alçapão, que tem de ficar perto da caixa d'água para facilitar a manutenção dessas instalações. Acertar tudo isso depois vai ser um desastre. Mas depois pode colocar o telhado. Também não dá para esperar a vida toda. Claro, dona Leila. E a senhora vai ver que não é nada complicado. Entre as paredes colocam-se as terças, que são as vigas de peroba de 6 por 16. Elas se apoiam nos frechais, que repousam sobre as cintas de amarração do oitão e das paredes, e que são amarrados nos pilaretes para ficarem bem firmes. As telhas podem ser parafusadas nas terças com parafusos especiais que vedam os furos feitos para parafusar. As aberturas de ventilação no oitão e na cumieira são protegidas com uma peça de plástico para impedir a entrada de insetos e animais. Depois é só pintar com tinta acrílica branca para ajudar a refletir o calor. E pronto. E um conselho: evitem colocar qualquer coisa em cima do telhado. Para fazer a manutenção, é preciso andar sobre as telhas e o risco de quebrar é muito grande. Se for preciso mesmo, é necessário colocar uma tábua para andar em cima. Mas não dá para colocar nenhuma antena de TV? Dá, claro que dá. Procure um ponto na cumieira onde a possibilidade de penetração de água é menor. Fure a peça, passe o cano e prenda no forro, não na telha. Depois feche o furo com vedação plástica. Ai, seu Freitas, já pensou quando tiver pronto o meu lar docilar? Protegido da chuva, do frio. A nossa casa. Ai, tô tão apaixonada já, viu? É paixão pra toda a vida, seu Freitas. Meu lar, meu castelo. Meu amor, acabou a novela? Acabou, Pedro. Um casal tão bonitinho. Parecia a gente. Pega um limãozinho ali pra mim, amor, por favor. Legal então. Vou ver meu futebol porque hoje é final de campeonato. Agora entendi por que você consertou aquela antena. Lógico, você acha que ia consertar a tua? Então eu vou lá torcer com você. Isso, vamos lá. Olha, no próximo programa a gente vai falar sobre drenagem. Fique à vontade. A casa é sua.
No terreno, o que você tem que procurar fazer, se ele não é regular, você tem que, sabe, encher um pouquinho de terra, fazer direitinho para que a água, quando bata, ela saia para a rua. Ela tem que ter um lugar, né, ideal para que ela venha. Então você não pode deixar um terreno um pouco mais baixo, outro um pouco mais alto, porque aí você vai começar a criar poças de água. Na minha casa tinha esse problema, então nós tivemos que drenar. A gente abaixou um pouco o terreno, com mais caída para a rua, para não ter aquele empoçamento de água, porque aí passa para a sala, passa para a cozinha, fica até um rio. A gente, se não fazer essa caída, né, para a rua, ou então um cano para a água evacuar mesmo, né? Na minha casa eu fiz isso. Eu teria que colocar uma calha em toda a volta da casa e também dar o acabamento nela no ralo para ela escoar, para sair no ralo da rua, né? No caso seria o esgoto que tem que ter para a água escoar. No telhado você precisa pôr calho e pôr condutor, entendeu? No chão você vai ter que fazer um piso, entendeu? Pôr um cano por debaixo para pegar aqui, se chama um dreno, né? A emoção é de você estar morando seguramente, sem o risco de despejo, sem o risco de ter problema. Você pode ter muitos problemas na sua vida, mas você vai ter sempre um teto em cima da sua cabeça. E isso é muito importante. Você pode ter problema, pode estar desempregado, mas você tem um lugar para voltar no fim da tarde quando você vai procurar emprego. Porque você tem o seu lar e a certeza da sua família estar agasalhada debaixo de um teto e dentro de uma casa. Isso é muito importante. E é muito emocionante também. No programa de hoje, vimos os vários tipos de coberturas. Cobertura horizontal com impermeabilização da laje. Como cobrir a casa com canaletes. Como fazer uma cobertura inclinada com a utilização de telha de fibrocimento. O que fazer para evitar o acúmulo de calor na laje e no telhado. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a Prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.